A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Eu, irmão Edilson, agora me encontro aqui na feira, aqui na cidade de Salto. Hoje, 23 de março de 2025, domingo. Estamos no penúltimo domingo do mês de março, né? E hoje estou aqui para mais uma vez estar compartilhando a mensagem do Santo Evangelho. Amém? E ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Amém? Então, essa aqui é um pouco da feira, meus irmãos e irmãs. E ela acontece todos os domingos. Essa feira acontece todos os domingos aqui na cidade de Salto, amém? E é uma oportunidade de levar o Evangelho, amém? Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, tá? E deixa o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde e simples canal. E eu faço um trabalho totalmente voluntário para o reino de Deus. Eu não passo de um simples cooperador do reino de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Um bom dia, graça e a paz. Bom dia ao povo de Salto. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada habitante dessa cidade de Salto. Deus abençoe a cada homem, mulher, criança, adolescente. Deus abençoe a todos. Hoje, 23 de março de 2025, domingo, estamos no penúltimo domingo do mês de março. Nesta manhã, eu vim para compartilhar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. O problema do homem não é físico, econômico, social. O problema do homem é espiritual. O problema do homem é o pecado. E a solução é o Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho. Somente o Evangelho, ele transforma e liberta o homem do poder do pecado. A palavra de Deus, ela é muito clara. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
o novo pensar, o novo agir, o novo sentir. Quem está em Cristo, quem tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O problema do homem é o pecado e a solução é o Evangelho, as boas novas de salvação. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã, povo de Salto. Você tem ideia do que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Se você realmente tivesse ideia, entregava a sua alma para Cristo Jesus. Não é religião, não é denominação, mas é a Cristo Jesus. Jesus Cristo, Deus feito homem, desceu, deixou a sua glória para vir a esta terra, pagar a nossa dívida que era contra nós, o pecado. E Jesus se entregou voluntariamente, se entregou por amor à humanidade. E a palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus Pai amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que deu seu Filho Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, para que quem nele crê, quem crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é no nome desse Deus que eu vim pregar nesta manhã. Eu não vim aqui pedir o teu dinheiro. Graças a Deus eu trabalho por escala, ou seja, 12 por 36. Ontem eu estava de plantão, hoje eu estou de folga, aproveitando essa folga para pregar o Evangelho. Eu dependo do meu suor e da ajuda de Deus. Por isso eu não vim pedir o teu dinheiro, eu vim pedir a tua atenção para a palavra de Deus. Eu poderia agora dormir até mais tarde, afinal de contas eu estou de folga, estou de plantão amanhã de manhã, a partir das 7 da manhã, mas estou aqui pela tua alma. O visual, mas não é dinheiro. Entregue a tua vida a Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vou deixar aqui o coletivo da palavra. Confie em Cristo Jesus. Amém? Amém? Antes de começar a exposição da palavra de Deus, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra, para mim é muito importante. Esse texto um dia ele vai se cumprir, e o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Não, ela como cliente. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2,
a partir do versículo 10 e 11, que diz assim, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Escute com atenção. Cada um de nós, um dia, vai estar assim como eu estou agora, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. De Adão até o último homem vai estar prostrado e vai declarar com a sua língua, com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. O diabo, seus demônios, todo o império do mal, o anticristo, falso profeta, vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Toda criatura vai se dobrar diante do Criador do céu e da terra, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você não crê, não tem problema, um dia você vai dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João 5,20, diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cada um de nós, toda a humanidade, vai se prostrar diante de Cristo Jesus. Eu sempre começo o trabalho de evangelização de joelho. Essa atitude que eu fiz aqui é uma atitude de humilhação. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Ele é Deus, Ele é Senhor. Só Ele é digno de receber toda a adoração e reverência. Não é Monte Serrat, não é Aparecida, não é Maria, mas é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Você que está aqui, Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Você pode não acreditar, mas é verdade. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17. O que significa essa palavra mundo? Mundo é a humanidade perdida. Mundo aqui é a sociedade sem Deus. Ele quer salvar todos. Mas você quer ser salvo? Muita gente morre negando a Cristo. Muita gente morre negando a Cristo. Negando como? Não é só negando com a boca, não é só isso não. Negando como? Praticando o pecado. Farra, bebedeira, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, mentira, fraude. Quando a pessoa está no pecado, está negando a Cristo, está negando o presente da salvação. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas não é a morte física, e sim a morte espiritual, a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é presente. Primeira carta de Timóteo 2,4 diz assim, que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Jesus para a tua vida.
povo de Salto. O desejo de Deus para a tua vida é a salvação da tua alma. Mas muitos não querem, muitos preferem o prazer momentâneo do álcool, das drogas, da prostituição. Não querem a salvação eterna. Uma pergunta que eu sempre faço nas cidades aonde eu vou evangelizar: será que vale a pena, meu amigo, minha amiga, você que está aqui agora na feira, aqui de Salto, nesse dia 23 de março de 2025, domingo, será que vale a pena trocar a salvação, a vida eterna, por alguns momentos de prazer? Será que vale a pena? Pensa aí. Será que vale a pena trocar a salvação por Cristo Jesus pelo cigarro, pelas drogas, por sexo, pela mentira, pela fraude? Ou seja, quando eu falo fraude, é a pessoa que dá golpe nos outros, que é mentiroso, trapaceiro, gosta de passar os outros para trás. Isso que eu estou falando. Fraude, uma pessoa fraudulenta. Queria que você pensasse hoje sobre isso. Se você descer a sepultura agora, você entra na vida eterna ou desce ao Hades, ao inferno? Pensa aí, como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido essa única vida que Deus te deu nessa terra? Você tem vivido no pecado? Tem vivido na rebelião? Tem vivido na desobediência contra Deus? Ou a cada dia você tem buscado mais ao Senhor? A palavra de Deus diz, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, vem o juízo. O texto, ele é muito claro, de Hebreus 9, 27. Está ordenado. Não existe reencarnação. Morrer é só uma vez. Tem a morte física e também, claro, a morte espiritual. A segunda morte, a condenação. Está ordenado os homens morrerem uma só vez. Depois disso, o juízo, a prestação de conta. Você tem ideia que um dia você vai prestar conta diante de Cristo? Você tem ideia? Você parou para pensar que um dia você vai prestar conta? Não só você como eu, cada um de nós, de Adão até o último homem, vai prestar conta daquilo que falou, daquilo que fez, daquilo que pensou. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que nós pensamos, porque Ele é onisciente. Você já parou para pensar por um minuto que você vai prestar conta diante de Deus? Queria que você pensasse nisso. Romanos 14, 12 diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Ninguém vai escapar do dia do juízo final. Ninguém vai escapar.
A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11, o apóstolo João vê um grande trono branco, o qual estava sentado, e a terra e o céu não se acharam lugar para eles. E aí João continua na sua visão, contando ali o que Jesus revelou para ele, e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Grandes e pequenos, a ideia aí é de ricos e pobres, em pé diante do trono. E cada um foi julgado o que estava escrito nos livros. E foi chamado um por um. E a Bíblia diz, Apocalipse 20, 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: e aquele o qual o nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Escute com atenção. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Pense nisso, porque isso vai acontecer, porque está escrito. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. A palavra de Deus, ela é infalível. Está se cumprindo. Tudo que está escrito nesse livro está se cumprindo. Se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir até a última vogal, até a última consoante. Está se cumprindo o que está escrito. A palavra de Deus diz, lá em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade que salva. Pense nisso. Eu estou aqui pela tua alma. Não quero um centavo seu. Quero a tua atenção para a palavra do Senhor. Escute com atenção, povo de Salto. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua alma. Você precisa, todo ser humano precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Lá na primeira carta de Timóteo 2:5 diz: o único mediador, o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não temos intercessora, não temos medianeira, mas temos um mediador, que é Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Porta aqui está falando da porta do coração. Todos os dias Jesus bate a porta do teu coração, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Mas muitos têm negado,
Muitos têm fechado a porta do coração, priorizando o pecado, priorizando a diversão, priorizando o entretenimento. Jesus quer ter um relacionamento contigo, mas você quer ter Jesus como Senhor e Salvador da tua alma? Hoje, o Senhor Jesus Cristo está te dando mais uma oportunidade para você se arrepender. Afinal de contas, você está aí se alimentando, você está aí vivo ou viva, com saúde, respirando, caminhando, se movimentando. Quantas pessoas dormiram ontem à noite e na madrugada infartaram, tiveram uma parada cardíaca, dormiram, não acordaram mais. Você está aqui, eu estou falando para gente viva, que eu estou vendo aqui um monte de gente se movimentando para lá e para cá, pessoas se alimentando. Estou falando para gente que está viva aqui. A palavra de Deus diz lá em Lamentações capítulo 3, a partir do verso 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Não desperdice esse dia que Ele está te dando. Não desperdice esse dia na prática do pecado, mas aproveite esse dia para se arrepender e entregar a tua alma a Jesus. Entregar a alma. O que significa entregar a alma? Entregar a alma significa obedecê-lo. Obedecer a sua palavra. Isso que eu estou falando. Entregar a alma significa obedecer a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus. Saia da prática do pecado. O pecado leva à morte e leva à condenação. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Como é que está a tua vida? Que porta você tem entrado? Porta estreita, caminho apertado, ou porta larga, caminho espaçoso? Queria que você pensasse nisso. Pouquíssimos vão ser salvos, a grande maioria vai ser condenado, porque preferiu a porta larga, caminho espaçoso, que representa o pecado, a diversão, o entretenimento. Porta estreita, caminho apertado, significa renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar o entretenimento, a farra, a prostituição, o adultério, renunciar à mentira e viver uma vida em santidade, viver uma vida de obediência a Jesus. É poucos que vão ser salvos, porque são poucos que estão dispostos a renunciar o pecado. Entregue tua vida a Jesus enquanto é tempo.
A Bíblia diz, lá em João 12, 25, que diz: quem ama a sua vida, perdê-la. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Quem ama a sua vida, o que significa amar a sua vida? Aquele que só está em busca dos seus interesses, aquele que só quer saber do aqui e agora, só quer saber das coisas terrenas, aquele que ama a sua vida nessa terra. Isso que quer dizer, aquele que ama a sua vida nessa terra vai perdê-la, não vai herdar a vida eterna. E quem neste mundo odeia a sua vida, o que significa odiar a vida neste mundo? É renunciar ao pecado e viver para Cristo. Isso que significa odiar a sua vida neste mundo. A palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro 2,11, diz que somos peregrinos e forasteiros. Não temos morada fixa aqui. Aqui só estamos de passagem. A eternidade ou é com Cristo no céu, ou para sempre condenado, banido e excluído da face de Deus, lago de fogo e enxofre. Você tem amado a sua vida neste mundo? Ou você tem odiado a sua vida neste mundo? Pense nisso. Mateus 24, 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar compartilhando mais um texto da palavra de Deus. Ouça com atenção. Antes de lê-lo, hoje as pessoas estão desprezando a Jesus. Olha só o que eu vou te falar, ouça com muita atenção. Hoje as pessoas estão desprezando a Jesus, mas no dia do juízo final vão querer o arrependimento. E Jesus vai falar, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que Jesus vai dar essa declaração? Porque a pessoa viveu nesta vida negando a Jesus, satisfazendo a sua carne, vivendo na vida uma prática no pecado. Renunciou, não quis saber de Cristo. Por isso que Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço.
A pessoa nessa vida aqui rejeita o presente da salvação. Se você rejeita a Cristo agora, rejeitar não precisa só ser com a boca, mas é com a prática de vida. Se você o rejeita agora, no dia do juízo, você também vai ser rejeitado ou rejeitada. A palavra de Deus ela é clara. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso vai colherá. O que planta na carne, colhe condenação, e o que planta no Espírito, vida eterna. Plantar na carne é a prática do pecado, vai colher a condenação. Plantar no Espírito, é obedecer a sua palavra. Quem você tem plantado? O que você tem plantado? Na carne ou no Espírito? Pense nisso. Não rejeite a Jesus, mas entregue a sua vida a Jesus. Confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Faça isso hoje, enquanto é tempo. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus, um outro texto que se encontra lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: ora, o fim de todas as coisas estão próximos. O fim de todas as coisas estão próximos. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Escute com atenção, povo de Salto. Jesus Cristo está voltando. A vinda de Cristo está mais próxima do que nunca. Pelos sinais que estão aí, os sinais da vinda de Cristo estão escancarados. Mas a humanidade, ela está cega espiritualmente, porque ela tem priorizado a prática do pecado, tem priorizado a diversão, o entretenimento, tem priorizado a tecnologia. Tem pessoas que passam o dia inteiro em rede social, não faz mais nada. Outras ficam em Netflix, filme o dia todo, e o tempo está passando e a pessoa está envelhecendo. Essa geração, a cada dia, tem blasfemado contra Deus, vivido na desobediência e na rebelião. O diabo tem colocado distrações. Há muitas pessoas distraídas. Há muitas pessoas distraídas, perdendo tempo em coisa que não acrescenta em nada. Jesus Cristo está voltando, povo de Salto. A segunda vinda de Cristo
está mais próxima do que nunca. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aqueles que leem as palavras desta profecia e ouvem e praticam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado, feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda. Guardar aqui é praticar as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Onde é que você vai passar a eternidade? Com Cristo no céu? Ou para sempre condenado ao lago de fogo e enxofre? Tem pessoas, teve um ímpio aí que deu uma entrevista, acho que um bruxo, não sei, deu uma entrevista num podcast dizendo: eu vou entrar no inferno sambando. Mal ele sabe que o inferno é lugar de dor, sofrimento, escuridão, desespero. Tem pessoas que pensam que vão poder fazer uma festa no inferno. Você não sabe que você está falando. Lá é lugar de pranto e ranger de dentes. Lá é lugar de desespero. E a pessoa vai estar consciente, sabe quem é e sabe por que está lá. Pessoas falam do que não sabem. Mas tem um céu te aguardando. Basta que você se arrependa, basta que você entregue sua vida a Jesus, basta que você o confesse e obedeça a sua palavra. Com a vinda de Jesus, iniciou-se os últimos dias. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, os quais nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Com a vinda de Cristo na terra, iniciou-se os últimos dias. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, está nesse intervalo já de mais de 2000 anos. Estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. Povo de salto, se arrepende enquanto é tempo, abra os olhos. A Bíblia diz lá em Efésios 5, 14: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta. Há muita gente sonolenta, dormindo espiritualmente, achando que esses sinais que estão acontecendo no mundo, isso é normal. Não é normal, não. É cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento do que aquilo que Jesus falou. Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Haveria fome, terremoto, pestes e pragas, doenças. Jesus já tinha profetizado há mais de 2000 anos. Está se cumprindo cabalmente. Desperta. Você tem uma alma, escute com atenção. Você tem uma alma. Ou ela vai passar com Cristo no céu,
ou para sempre condenado. Depende de como você vive nessa terra. O meu conselho nesta manhã: abandone o pecado, receba Jesus Cristo enquanto é tempo, obedeça ao Evangelho. Esse é o meu conselho nesta manhã. Estou aqui pela tua alma, pela tua alma. A palavra de Deus diz assim: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O crescimento exponencial da tecnologia, que é fundamental para que o mundo, para que o mundo todo esteja conectado, é uma revelação do livro de Daniel. Eu acredito que as palavras do livro de Daniel, que dizem que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, foi uma revelação do anjo ao profeta, mostrando que no tempo do fim haverá muita velocidade no mundo. Não é o que estamos vivendo hoje, não é o que estamos vivendo hoje. Nos tempos de Daniel, o mundo não havia sido descoberto, mas hoje podemos atravessar o oceano em algumas horas. Você já parou para pensar nisso? Você pega um voo em São Paulo, em 12, 13 horas, você está no outro lado do mundo, no Japão, em 13 horas. Para você ver como está a tecnologia. Há 40, 50 anos atrás, você só poderia abrir a conta no banco, ia ter que ir ao banco, abrir uma conta com o gerente ou com o funcionário lá. Hoje você abre conta pelo aplicativo. Antigamente no banco também tinha aqueles caixas, pessoas te atendendo. Hoje temos o caixa eletrônico, que mandou muito bancário para o olho da rua. Caixa eletrônico, o autoatendimento. Olha só a tecnologia avançando cada vez mais. Estamos no tempo do fim, povo de Salto. O saber está se multiplicando. O avanço atual da tecnologia, citado 5G, inteligência artificial, robótica, utilização de microchips no cérebro humano, o Neuralink, inteligência artificial. Um dia desse eu vi um vídeo na China, um carro dirigido pela inteligência artificial. Tudo bem, meu amigo. Deus abençoe, tá? Deixa eu terminar aqui a missão. Pode ser? Deixa eu saber que tá gravando aqui. Vai gravar. Um carro sendo dirigido pela inteligência artificial, ou seja, ninguém estava dirigindo. Inteligência artificial. Daqui a alguns anos, não vai existir mais motorista. Você vai ver os ônibus sem motorista. Tudo inteligência artificial. Aquilo que era para o ser humano fazer, as máquinas estão fazendo.
o avanço da tecnologia, a ciência se multiplicando. Jesus Cristo está voltando, o povo de Salto. Se arrepende enquanto é tempo. Estão criando robô feminino para atender a necessidade dos homens. E quem tiver o preço pode comprar o robô feminino para atender inclusive as necessidades sexuais. É o que eu tenho visto. A ciência se multiplicando. Daqui a alguns anos, você vai ver o desemprego, o aumento do desemprego, porque as máquinas vão estar fazendo aquilo que era para o ser humano fazer. Pedro destaca algumas verdades. O futuro já chegou. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo do fim. O intervalo entre a primeira e a segunda é o tempo do fim. A Bíblia diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Nos últimos dias, você está vendo o aumento da violência. É difícil, está difícil manter casamento. Estamos num tempo difícil de se viver. A humanidade tem abandonado a Deus, virado as costas para Deus por causa do pecado. É um tempo difícil. Esse tempo não é fácil para ser vivido. São dias difíceis, furiosos, violentos. Paulo emprega o termo grego chalepos, o mesmo usado para descrever os endemoniados de Gadareno. Mateus capítulo 8, versículo 28. Isso indica a violência dos últimos dias, incitado pelos demônios. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. Uma confrontação com as forças do mal. E como se o mundo fosse mais mundano, esse tempo é marcado por uma ativação, oposição do Evangelho. Você vê que a violência está aumentando. Você vê que cada vez mais pessoas estão blasfemando o nome de Cristo, se opondo ao Evangelho. Estamos nos últimos dias. A palavra de Deus diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Por trás da violência está a ação de demônios. Por trás do tráfico de drogas está a ação de demônios
seres invisíveis, o qual não podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Isso que está acontecendo não é normal. Tem uma ação maligna, diabólica. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. E daqui para frente vai piorar. Por isso você vê pai matando filho, filho matando pai, matando mãe. Por isso você vê marido matando esposa, esposa, marido. Você acha que isso é normal? Por trás disso tem ação de demônios. E o único jeito de lidar com os demônios é obedecendo a palavra de Deus, orando, jejuando. Para lidar com os demônios são armas espirituais. Andar na verdade, praticar a justiça. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos ia esfriar. Você acha isso normal? A pessoa ser morto por causa de R$1? Ser morto por causa de um copo de cachaça? Você acha isso normal? O amor se esfriou. Não tem mais amor ao próximo. Como dizem, farinha pouca, meu pirão primeiro. É um tempo difícil de se viver. A cada dia que vai se passando, vai ficando mais difícil de se viver nessa terra. Tanto roubo, tanta ladroagem, tanta corrupção, em todos os meios. Em todos os meios. Entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo. É tempo de conserto, povo de salto. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos ia se esfriar. O aumento incrível de imoralidade, desrespeito, rebeldia contra Deus, o abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. O aumento incrível da imoralidade. A cada dia que se passa, cria-se mais sites e sites pornográficos. E tanto homem quanto mulheres estão escravizados nisso. E a pornografia tem destruído casamentos. A imoralidade